Muito boa tarde, você está assistindo o Dia a Dia com Deus, um programa produzido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, criado para ser uma ferramenta capaz de ajudá-lo a entender o mundo atual sob uma perspectiva cristã. Essa semana nós estamos conversando aqui no programa sobre a comunicação e o nosso tema de hoje é o excesso de informações a que nós somos submetidos todos os dias. Você já percebeu como isso acontece? É o que você acompanha agora. Toca o despertador, é o rádio relógio, sintonizado com uma emissora de notícias. Já chega até você apresentando as primeiras novidades do dia. Depois você lê o jornal, liga a TV, a informação não para de te atingir. É informação de todo tipo. O novo namorado da atriz da novela, a bomba que explodiu em um país distante, o crime bárbaro que ocorreu em outra cidade, a nova música daquele cantor que estava na moda no ano passado, os preços dos restaurantes. Ela vem do noticiário, mas também da publicidade e do mundo do entretenimento. Vem das dezenas de canais de TV a cabo, das dúzias de emissoras de rádio, das tantas publicações, das variedades de cartazes e outdoors com que você se depara no caminho de casa para o trabalho. Não te parece informação demais? Provavelmente é. E você não é o primeiro a dar-se conta disso. Em 1996, a agência de notícias Reuters fez uma pesquisa com gerentes de empresas dos Estados Unidos em Hong Kong, Singapura e Inglaterra, a respeito da quantidade de informações que eles recebiam a cada dia. Foram ouvidas 1.300 pessoas e os resultados são preocupantes. Metade das pessoas admitiu que não sabia lidar com a quantidade de informações que recebia todos os dias, e 38% contaram que perdiam muito tempo tentando encontrar dados relevantes no mundo de mensagens que recebiam. Preste atenção, essa pesquisa já tem 12 anos. Foi feita num tempo em que a internet não representava nem 10% do que é hoje na vida das pessoas e das empresas. Nos últimos tempos, essa situação deve ter piorado bastante. Ao longo de um dia, uma pessoa depara-se com essa questão de várias formas. Vê vários jornais mostrando a mesma manchete, diferentes canais de televisão veiculando a mesma notícia, pessoas defendendo lados distintos de uma discussão, diversas referências relevantes para um mesmo tema de pesquisa. Em quem acreditar? Com quem concordar? Em quem confiar? O excesso de informações tem provocado algumas consequências nocivas. A primeira é justamente essa. A grande quantidade de dados resulta, surpreendentemente, na falta de referências claras. Em um mundo tão multifacetado, em que todas as opiniões encontram eco, quais são aquelas em que se pode confiar? Outro aspecto é o que o escritor americano Richard Wurman chamou de a ansiedade da informação. Segundo ele, a ansiedade da informação é produzida pelo abismo sempre crescente entre o que nós entendemos e aquilo que nós pensávamos que devíamos entender. É o buraco negro entre a informação disponível e o nosso conhecimento. E ocorre quando a informação não nos conta o que nós queremos ou precisamos saber. Ou seja, é uma situação em que o indivíduo sempre acredita que há alguma coisa importante que ele ainda não sabe. Isso faz com que ele esteja sempre em busca de uma informação a mais nova, a mais sensacional, e que pode nunca aparecer. O resultado é o cansaço, o estresse e o desinteresse. Nunca na história da humanidade houve tanta informação disponível. No meio dessa quantidade enorme de notícias, a verdade é que sempre deixamos a TV ligada, por exemplo. Quase nos esquecemos do silêncio. Sabia que essa é uma das formas de Deus falar conosco? Acompanhe um pouco mais sobre isso com o pastor Pascoal Perugini Júnior em alguns instantes. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato a dar com o pé, salto alto, salto baixo, bem fechado ou mais aberto, assim é bom, tudo em moda para o pé, nem lá, nem ali, é melhor andar aqui, andar aqui. A
Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. Alguns anos atrás, eu saí com um grupo de amigos e fomos até a praia. E o nosso propósito naqueles dias era ter um tempo de oração, um tempo de retiro espiritual. Chegou a noite, o pessoal estava lá numa casa e saí eu e um colega e fomos até a praia, até a beira do mar. E na beira do mar nos sentamos, começamos a ler as Escrituras, e depois ficamos quietos, só contemplando as estrelas do céu. E de repente, no meio daquele silêncio, daquela contemplação, daquela busca de Deus dentro da nossa alma, nós nos sentimos tremendamente visitados pelo Espírito Santo de Deus. E sem que qualquer um de nós falasse qualquer coisa, as lágrimas começaram a escorrer nos nossos olhos. Eu e ele estávamos profundamente tocados pela presença de Deus. Não havia palavra, não havia uma manifestação outra qualquer, a não ser a presença do Espírito de Deus conosco naquele lugar. E o silêncio da nossa alma era uma oração, uma adoração ao Deus vivo. Às vezes, estar quieto na presença de Deus e ouvir aquilo que o Espírito tem a nos dizer, nos dá uma emoção profunda e nos permite desfrutar da presença de Deus. A Bíblia nos fala a respeito disso. Ela nos diz que um profeta da Bíblia, chamado Elias, viveu um momento assim. Se encontra em 1 Reis, capítulo 19, onde a Bíblia nos diz assim, a partir do verso 11. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. E então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. E quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. E quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, e então saiu, e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? É interessante a experiência desse homem. Talvez muitas pessoas ficassem tremendamente impressionadas com a força do vento e o ruído dele, mas Elias não percebeu a presença de Deus ali. Outros talvez ficassem tremendamente impressionados com o terremoto, mas Elias não percebeu a presença de Deus ali. Talvez outros ficassem tremendamente impressionados com um fogo espontâneo, mas Elias não percebeu a presença de Deus ali. Mas foi naquela calmaria, naquele silêncio, no sussurro da voz do Espírito dentro da alma dele, que ele sentiu tanto a presença de Deus que ele cobriu a sua face. Sabe, eu não sei se você já teve a experiência de, quem sabe, sair da sua casa, ir para um parque, sentar-se num banco, debaixo de uma árvore e adorar a Deus, e buscar a face de Deus. Ou ir para um lugar solitário e ficar alguns minutos na presença de Deus. É interessante como essa experiência de buscar a face de Deus em solidão, buscar a face de Deus com a sua alma aberta, é tantas vezes um momento de reflexão, um momento de Deus derramar graça sobre nós. Nós vivemos uma vida tão intensa e tão corrida, telefone celular, computador, mensagem que está chegando a cada instante,
que às vezes a gente não tem tempo para ouvir a voz da nossa alma e nem para ouvir a voz de Deus falando a nossa alma. E nessa frenesi de atividades, nós perdemos a beleza de buscar a voz de Deus dentro do nosso coração. Deus fala conosco e Ele fala com uma voz que não é audível com esse ouvido. Ele fala direto ao nosso coração. Ele nos faz refletir sobre a vida, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos valores e, sem palavras, usando tantas vezes as nossas lembranças, Ele toca profundamente o nosso coração. E aí é tempo de restauração. Alguns anos atrás eu tinha pedido a um pastor, aos pastores onde estava pregando, que escrevessem um bilhete aos membros da sua família. E um pastor naquele retiro me procurou no último dia e disse: olha, esse foi um trabalho dos mais difíceis. Eu quero te mostrar o meu bilhete. Ele está marcado pelas minhas lágrimas. Ontem à noite eu saí do meu quarto aqui nesse retiro, fui aqui a um lugar sozinho e comecei a pensar no que eu ia escrever para minha filha. E descobri que durante tanto tempo eu fui tão crítico com ela que não sabia elogiá-la. E ela tinha tantas coisas bonitas dentro dela. Eu queria o melhor dela, por isso cobrava o tempo todo. E as minhas lágrimas molharam esta folha ao perceber que ela precisava do meu carinho, do meu elogio. Deus falou comigo enquanto eu escrevia esse bilhete. Queridos, às vezes a gente precisa se afastar um pouquinho dessa correria intensa para ouvir Deus falando ao nosso coração e ouvir aquilo que a nossa alma tem a dizer a respeito da nossa vida e dos nossos queridos. Quem sabe você não precisa escrever uma cartinha hoje? Quem sabe você não precisa ir para um lugar solitário para pensar na vida e deixar Deus falar com você? A sua oração sobe, quem sabe silente, mas ela não fica sem resposta, porque até no silêncio Deus fala conosco. Que Deus abençoe você. Estamos terminando mais um programa, mais um Dia a Dia com Deus. Você já sabe, né? Adolescentes, hoje, sexta-feira, é o seu encontro, uma grande celebração, um grande culto especial aqui na Primeira Igreja Batista, às 7h30 da noite. No sábado é a vez dos jovens estarem reunidos aqui. E no domingo, às 10h30 e às 7h da noite, uma grande celebração em família. Você é o nosso convidado, seja muito bem-vindo aqui à nossa igreja. Você tem o endereço e o nosso telefone é o 3091-4347. Que Deus abençoe você, um ótimo final de semana, até segunda-feira que vem.